Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A manhã estava tranquila no centro da cidade, como um quadro cuidadosamente pintado onde cada detalhe parecia se encaixar. O ar fresco da primavera deslizava entre os arranha-céus, roçando os rostos dos transeuntes que se apressavam pelas ruas de paralelepípedos com a regularidade de um relógio bem lubrificado. A cidade, em sua elegância discreta, parecia vibrar sob a sombra de uma prosperidade compartilhada. Mas isso era especialmente visível nas grandes instituições, onde as paredes grossas e o piso brilhante pareciam impor uma certa hierarquia invisível. Nesse cenário de frágil harmonia, onde a riqueza parecia se misturar perfeitamente à arquitetura moderna, um homem bem vestido atravessou as portas do Horizon Central Bank, uma das instituições financeiras mais prestigiadas da capital. Os funcionários, de rostos contraídos e concentrados em seus computadores, mal se viraram para vê-lo passar, como se a rotina os tivesse ensinado a nunca se distrair. Era Leonard Camara, um empresário de 40 anos que, de origem modesta, havia conquistado um lugar para si entre a elite financeira do país. Seu andar era seguro, seu terno cinza escuro sob medida, cortado com precisão em torno de seus ombros quadrados e tronco largo, uma prova de seu gosto impecável. Seus sapatos de couro brilhavam à luz artificial do saguão, e um raro relógio de colecionador, um modelo que ele havia adquirido após anos de sacrifício, cintilava levemente em seu pulso. Leonard sempre soubera que as aparências importavam neste mundo, mas também sabia que as aparências por si só não bastavam. Embora respeitado em certos círculos e conhecido por sua impressionante rede de contatos, ele não ignorava a realidade da discrição frequentemente imposta a pessoas como ele, devido à cor da pele e à origem. Ao entrar, sentiu aquele ar peculiar, aquela mistura de orgulho e frieza que pairava sobre o banco, como se suas paredes fossem projetadas para lembrar aos visitantes que era tudo uma questão de posicionamento, que um passo em falso sempre os faria voltar. Foi direto para a recepção, onde uma jovem de pele clara estava sentada atrás de um biombo, digitando sem muita convicção. Ela mal ergueu os olhos quando o ouviu se aproximar. Olá, gostaria de discutir a extensão do meu crédito com um consultor financeiro, disse Leonard com uma voz calma, mas firme, com a segurança de alguém acostumado a fazer sua voz ser ouvida em círculos de poder. A recepcionista finalmente ergueu os olhos, mas apenas um pouco, como se estivesse perturbada. Com um gesto mecânico, apontou para um canto da sala de espera. Ele assentiu sem pestanejar, sabendo muito bem que aquele cumprimento distraído não era uma anomalia, mas sim um reflexo do pouco respeito demonstrado a homens como ele, apesar de seu aparente status. Sentou-se em um banco de madeira clara, cercado por clientes, em sua maioria homens brancos, vestidos com ternos caros, que se apresentavam como os verdadeiros atores do mundo bancário. Nenhum deles parecia preocupado com a lentidão do serviço. Esperavam com uma calma quase aristocrática. Alguns minutos se passaram antes que um conselheiro chegasse para acompanhar outro cliente. Este, um homem na casa dos 50 anos, vestido com um impecável terno de 3 peças, foi recebido com um sorriso profissional e um caloroso aperto de mão. Leonard observava a cena, sentindo-se inquieto. O conselheiro trocou algumas palavras com o cliente, acompanhando até uma sala privativa sem olhar em sua direção. O tempo pareceu parar. Leonard permaneceu sentado, implacável, mas uma tensão crescia dentro dele, uma tensão que ele reconhecia bem. Esse tipo de situação lhe era familiar. Já havia se deparado com aquele olhar desviado antes, aquele desdém sutil, mas palpável. Mas, desta vez, não tinha certeza se queria ignorá-lo. Ele finalmente se levantou, determinado a não se impressionar, e foi até outro balcão, onde uma consultora mais velha, com o rosto frio e inexpressivo, o aguardava. Ela mal ergueu os olhos quando ele se apresentou. Estou aqui para discutir minha hipoteca, disse ele, comedido, enfatizando a importância da reunião. Qualquer atraso nessa discussão pode afetar seus planos de expansão, algo em que ele havia investido pesadamente. A consultora respondeu com um olhar furtivo, antes de se virar para outro cliente, um homem idoso, que acabará de se aproximar. Sem a menor hesitação, ela lhe ofereceu toda a sua atenção e um sorriso significativo. Leonard continuava esperando, o olhar fixo, apesar do constrangimento que agora pairava no ar. Com licença, insistiu ele, com um tom mais firme desta vez. Pode me ajudar, por favor? Tenho uma consulta com um consultor financeiro.
É um assunto urgente. A conselheira nem se dignou a ouvi-la. Ela respondeu de forma distante, quase desdenhosa. Senhor, não é necessário. Pode esperar sua vez como todo mundo. Leonard caminhava pela rua, com a mente fervilhando de pensamentos conflitantes. Sentia o coração bater mais rápido enquanto a raiva fervilhava dentro dele, mas tentava controlar as emoções. Não era a primeira vez que enfrentava discriminação, mas a forma como ela se desenrolara em plena luz do dia, numa instituição que supostamente deveria servir a todos, o frustrava profundamente. Os sorrisos educados e as atitudes calorosas oferecidas a outros clientes agora pareciam impregnados de uma hipocrisia gélida, e ele sentia cada nuance disso. Ao respirar o ar fresco, Leonardo respirou fundo, mas o cheiro da cidade era tudo menos reconfortante. Parecía oprímilo. Sentia-se um estranho no mundo que conquistara com trabalho árduo e perseverança. Seria tudo o que construíra, sua carreira, seus negócios, seus investimentos, apenas uma miragem. Uma fachada que só conseguia esconder o fato de que, no fundo, ele ainda era percebido como um outro, um homem de pele escura demais para fazer parte da elite que se considerava acima das leis da sociedade. Ele se forçou a se concentrar. Não, ele não se deixaria bater. A imagem do assessor, aquele olhar frio e desdenhoso, estava gravada em sua memória. A injustiça que acabará de vivenciar não fora um acidente, nem mesmo uma simples negligência. Era uma forma insidiosa de violência, sutil, mas persistente, que o combatia como sempre fizera contra outros homens como ele, invisíveis no mundo onde os méritos não importavam. Naquele banco, ele vira um sistema em ação, um sistema que, por meio de gestos imperceptíveis, priorizava uma única verdade: a aparência e a cor da pele a ela associada. Ele parou por um instante, chocado com a verdade nua e crua da situação. Ele não era um homem neste mundo, mas um símbolo. Não era tratado como um cliente, mas como uma anomalia. Leonard sabia que era muito mais do que a soma de suas realizações profissionais. Ele havia construído sua vida com base em princípios de trabalho árduo, ambição e disciplina, qualidades que a maioria das pessoas respeitaria em qualquer outro contexto. Mas, naquele lugar específico, esses valores pareciam tão insignificantes quanto a cor de sua pele. Ele pegou o telefone e discou o número do advogado. Assim que atendeu, nem se deu ao trabalho de fazer gentilezas. Com voz firme, anunciou: quero entrar com uma ação judicial contra o Horizon Central Bank por discriminação racial. Não foi só o que aconteceu comigo hoje. É o que eu sei ser a norma neste setor. Pretendo expor essa desigualdade e mostrar que já passou da hora de acabar com essas práticas. Depois de desligar, Leonard sentiu um peso estranho saindo dos ombros. Ele havia tomado uma decisão, mas era apenas o começo de uma luta muito maior. Ele não resolveria aquela questão em particular ou discretamente. Ele queria mais do que dinheiro ou um pedido de desculpas. Queria que esse tipo de humilhação acabasse, que instituições como aquele banco fossem forçadas a questionar suas práticas e fossem responsabilizadas por sua atitude em relação a indivíduos como ele. Nos dias que se seguiram, Leonard implementou uma estratégia implacável de mídia. Seus advogados prepararam um caso sólido, mas ele sabia que o impacto não viria apenas de provas legais. Foi por meio dos depoimentos, dos rostos de outras pessoas não brancas que viveram experiências semelhantes, que a luta tomou forma. Uma campanha de conscientização, impulsionada por entrevistas e postagens nas redes sociais, começou a tomar forma. Leonard, que até então preferia ficar longe dos holofotes, viu-se liderando essa batalha de frente. Ele sabia que sua vitória não residiria em resolver um processo sozinho. O que ele buscava era mais profundo, mais fundamental. Uma mudança na forma como corporações, bancos e instituições viam os indivíduos negros. Ele queria que um homem como ele um dia pudesse entrar em uma sala como aquela sem ter que lutar pelo respeito que merecia. No primeiro dia da campanha, a mídia noticiou sua história. O nome de Leonard Camara tornou-se um símbolo de resistência contra a invisibilidade e a discriminação sistemática. Mas isso foi apenas o começo. Ele não havia simplesmente exposto uma injustiça. Ele havia aberto uma porta. A porta para uma reflexão coletiva sobre como a sociedade valoriza certos indivíduos com base em sua aparência e status, e como invisibiliza outros com base na cor da pele. Leonardo estava agora no limiar de uma mudança real, mas sabia que o caminho seria repleto de perigos. Não era uma luta apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que, em silêncio,
enfrentavam a mesma negação de dignidade. E nessa luta, ele não cederia, não pela injustiça que sofrerá, mas pela injustiça que tantos outros sofreram em silêncio, invisíveis, como ele.